educação, implementação e equipes. Esse é o consenso científico com as recomendações de tratamento publicado na Circulation em 21 de outubro de 2020. Importante notar que é uma revisão científica sobre a educação em emergências cardiovasculares. Apesar da expressão recomendações de tratamento, estaremos lidando com a matemática que respalda as estratégias de ensino da American Heart Association. A duração estimada é de tantos minutos. Então, são informações para clínicos. No caso, para professores e estudantes de clínica médica. Justamente, eu sou Samir Schneid, professor de semiologia do Departamento de Clínica Médica da FAMED, UFPEL. Como disse Isaac Newton, nós enxergamos mais longe porque procuramos nos apoiar nos ombros de gigantes. Assim que estaremos apresentando um resumo desse consenso abrangente sobre a ciência por trás do ensino de emergências cardiovasculares. Todas as perguntas foram revisadas pelas forças-tarefas dentro dessas três estratégias: as revisões sistemáticas, sempre que houve necessidade em função da pergunta a ser respondida e disponibilidade de literatura relativa ao questionamento. As revisões de escopo mais pontuais abordam questões mais práticas e são respondidas de forma mais direta, assim como as atualizações de evidência que tratam uma questão específica em função de alguma publicação mais atual. Todas as perguntas precisam ter os critérios PICOSTES bem definidos: população, intervenção, comparação, desfecho, tipo de estudo e definições de tempo. O rigor da revisão expôs muitas lacunas no conhecimento. Essa sinceridade científica é importante para a consistência das recomendações. A nossa medicina contemporânea não iniciou com uma certeza. Hipócrates, ao contrário, expôs a sua própria incerteza em relação à origem da crise convulsiva que os seus discípulos argumentavam ser um fenômeno sobrenatural. A proposta foi tentar explicar os fenômenos de forma natural, admitindo as próprias incertezas. O consenso vai seguir esse mesmo sentido hipocrático científico. Nessa revisão, nós temos 7 blocos de PICOSTES, de perguntas padronizadas. Os blocos de PICOSTES dessa revisão são os seguintes. Número 1. Treinamento para o tratamento da overdose por opioide. Número 2. BLS, incluindo o treinamento com DEA. Número 3. Medindo a implementação, performance, nas comunidades e nos centros de parada cardíaca. Número 4. Treinamento e suporte avançado de vida, incluindo treinamento de equipe e de liderança e time de resposta rápida e serviço médico de emergência. 5. Formatos de aprendizagem, precedendo o treinamento face a face
em cursos avançados. Olha que interessante. Antigamente, preparação pré-curso para cursos avançados. Medindo o desempenho na RCP com dispositivos de feedback e debriefing. Uso de mídia social. O primeiro bloco, treinamento para o tratamento da overdose por opioide, tem apenas uma PCOST. Educação em primeiros socorros para overdose por opioide. Uma revisão de escopo. A dose padrão de naloxona para overdose por opioides é 0,4 mg, 1 ml, administrado IM, subcutâneo ou IV. Existem alguns produtos comerciais que facilitam a administração, como o spray nasal, um jato 4 mg, podendo repetir em 4 minutos, e o autoinjetor, que administra 2 mg IM ou subcutâneo de naloxona. Alguns, inclusive, com instruções de voz sobre como administrar. A fonte dessas informações é o UpToDate. Nós sugerimos oferecer educação para overdose por opioides com ou sem distribuição de naloxona para pessoas sob risco de overdose por opioide em qualquer cenário. Uma recomendação fraca, muito baixa a qualidade de evidência. Ao fazer essas recomendações, nós colocamos um grande valor no potencial para salvar vidas ao recomendar educação para a resposta à overdose e um valor menor nos custos associados com a administração, distribuição ou educação para a naloxona. O segundo bloco, BLS, incluindo treinamento com DEA, tem 6 PCOSTs. Então, disposição para a pessoa presente realizar RCP, uma revisão de escopo, encerramento da ressuscitação, a sigla, então, encerramento da ressuscitação, Termination of Resuscitation, em inglês, no pré-hospitalar, uma revisão sistemática. Encerramento da ressuscitação no intra-hospitalar, outra revisão sistemática. Prática dirigida a aprendizado para a proficiência, prática dirigida e aprendizado para a proficiência, uma atualização de evidência. Treinamento do leigo, uma atualização de evidência, e prazo para retreinamento, outra atualização de evidência. Começando pela disposição para a pessoa presente realizar RCP, uma revisão de escopo da prática. Essa imagem é da página da internet de divulgação do curso de salva-corações para leigos da American Heart Association. A disposição do leigo, ou quase leigo, uma estudante de medicina adequadamente treinada. Querido professor, você foi responsável por um milagre no dia 1º de janeiro de 2016, que aconteceu no balneário Arroio do Silva, em Santa Catarina. Meu primo levou um choque elétrico, teve parada cardiorrespiratória e eu consegui sozinha reanimá-lo, não estando nem na metade da faculdade de medicina, ainda graças a um curso que o senhor ministrou para a ATM 19-1. Já se formaram, né? Recorda-se? Então, vejam, isso é muito gratificante. Né? Um leigo ou quase leiga, né? A estudante que me mandou essa mensagem. Né?
Para aumentar a disposição para realizar a RCP, o leigo deveria receber treinamento em RCP. Esse treinamento deveria incluir o reconhecimento do gasping ou da respiração anormal como um sinal de parada cardíaca, quando outros sinais de vida estiverem ausentes. Os leigos deveriam ser treinados para iniciar a ressuscitação com compressões torácicas, tanto em vítimas adultas quanto pediátricas. Se não desejar ou não estiver preparado para realizar ventilação, os socorristas deveriam ser instruídos para continuar com RCP de compressões somente. Os reguladores dos serviços médicos de emergências deveriam fornecer instruções de RCP para a pessoa que chama e que descreve parada cardíaca. Ao oferecer instruções de RCP, os reguladores dos serviços médicos de emergência deveriam incluir o reconhecimento do gasping e da respiração anormal. Aqui encerra a primeira PICOST desse bloco, disposição para a pessoa presente realizar RCP, uma revisão de escopo de prática. Agora vamos analisar o encerramento da ressuscitação no pré-hospitalar, uma revisão sistemática. Atendimento pela equipe de suporte básico de vida do SAMU em nível pré-hospitalar, depois que a equipe do CT-100 já tinha reanimado o paciente. Foi tudo muito rápido e com sucesso pleno. Mas, se fosse uma situação mais difícil, a PICOST propõe a análise da validade do uso de regras que auxiliem na decisão de interromper os esforços de reanimação no cenário. Foi no dia 13 de outubro de 2019, às 12h48 e às 12h53 já estava ali a ambulância do SAMU. Nós recomendamos, de forma condicional, o uso de regras de encerramento da ressuscitação para assistir os clínicos na decisão de descontinuar os esforços de ressuscitação no pré-hospitalar ou para transportar até o hospital com RCP continuada. É uma recomendação condicionada, com evidência de muito baixa certeza. Essa foi sobre o encerramento da ressuscitação no pré-hospitalar. Agora vamos analisar o encerramento da ressuscitação no intra-hospitalar, uma revisão sistemática. Parada cardíaca dentro do hospital. Quando a equipe precisa decidir sobre o encerramento da ressuscitação. A imagem é do curso de atendimento padrão da parada cardíaca para acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, em 21 de outubro de 2019. Nós não identificamos nenhuma regra de decisão clínica que seja capaz de predizer confiavelmente a morte após uma parada cardíaca intra-hospitalar. Nós recomendamos sobre o uso da regra UN10 como estratégia única para encerrar a ressuscitação dentro do hospital. Recomendação forte, evidência de muito baixa certeza. Esse é o estado atual da arte para a decisão sobre o encerramento da ressuscitação no intra-hospitalar. E sobre a prática dirigida e sobre o aprendizado para a proficiência, uma atualização de evidências. Benjamin Bloom foi um psicólogo dedicado à área da educação que contribuiu com a classificação dos objetivos educacionais e com a teoria do Mastery Learning, que consiste justamente em oferecer oportunidade para o estudante aprender, praticar e
demonstrar que aprendeu para a proficiência, tendo a chance sempre de repetir o segmento que ficou incompleto. Essa atualização de evidências não permitiu que nenhuma recomendação de tratamento fosse feita. Então, sobre o que temos de evidências atuais em relação à prática dirigida e ao aprendizado para a proficiência, o Mastery Learning, do Benjamin Bloom, os resultados são fracos. E o treinamento do leigo? O que temos de atual nas evidências? Em 2019, os integrantes do Laboratório de Ensino por Simulação, LabEnSim, da FAMED-UFPEL, ofereceram um módulo de treinamento em RCP adulto e pediátrico, bem como em primeiros socorros para os estudantes de medicina veterinária leigos residentes no campus da Palma, no interior de Pelotas. Foram mais de 100 alunos leigos treinados com as estratégias de prática dirigida e aprendizado certificado ou aprendizado para proficiência. Essa atualização de evidências não permitiu que nenhuma recomendação de tratamento fosse feita. Os revisores, portanto, não encontraram nenhuma publicação nova sobre o assunto. E sobre o prazo para retreinamento, alguma evidência nova? Por exemplo, o curso de ACLS precisa ser renovado pelo menos a cada 2 anos. As evidências são insuficientes para recomendar o intervalo ótimo ou o método de retreinamento em BLS para leigos. Como há evidências de declínio das habilidades dentro de 3 a 12 meses após o treinamento em BLS, e evidências de que o treinamento frequente melhora as habilidades de RCP, de confiança do respondente e da disposição para realizar RCP, nós sugerimos que aqueles indivíduos com maior probabilidade de encontrar uma parada cardíaca considerem um retreinamento mais frequente. Uma recomendação fraca, uma evidência de muito baixa qualidade. Termina então a PICOST, prazo para retreinamento, e também o bloco de PICOSTs BLS, incluindo treinamento com DEA. Vamos iniciar o bloco de revisões intitulado Medindo a implementação, performance, nas comunidades e nos centros de parada cardíaca. Essas são as PICOSTs para serem revisadas neste bloco. Melhoras na performance do sistema, revisão sistemática. Iniciativas comunitárias para promover a implementação do BLS, revisão de escopo. Centros de parada cardíaca, revisão sistemática e consenso em ciência e recomendação de tratamento. Treinamento de RCP em ambientes com poucos recursos, uma revisão de escopo. E disparidades na educação, uma atualização de evidência. Começando por uma revisão sistemática sobre melhoras na performance do sistema. A ideia aqui é experimentar intervenções no desempenho do sistema e avaliar o resultado, preferentemente o desfecho em sobrevivência, com bons resultados neurológicos. Importante. Nós recomendamos que as organizações ou as comunidades que tratam parada cardíaca avaliem os seus performances e selecionem as áreas-chave com o objetivo de melhorar o desempenho. Uma recomendação forte, mas uma evidência de muito baixa certeza. Sobre melhoras na performance do sistema, uma revisão sistemática, é isso o que temos no estado atual da arte. Vamos agora
estudar as iniciativas comunitárias para promover a implementação do BLS, uma revisão de escopo. As intervenções agrupadas, Bundle Interventions, como iniciativas das comunidades para RCP por leigos, mostraram desfechos favoráveis nos estudos revisados. Nós recomendamos a implementação de diretrizes de ressuscitação dentro das organizações que ofereçam cuidados para pacientes em parada cardíaca em qualquer ambiente. Uma recomendação forte com evidências de muito baixa qualidade. Essa foi a revisão de escopo para as iniciativas comunitárias para promover a implementação do BLS. Agora vamos para uma revisão sistemática com um consenso em ciência e recomendação de tratamento sobre a validade dos centros de parada cardíaca. Por exemplo, o Beth Israel Diaconisa, Medical Center é um Cardiac Arrest Center, ou seja, é um hospital com um centro de atendimento especializado em receber pacientes reanimados de parada cardíaca com protocolos de controle direcionado de temperatura e hemodinâmica intervencionista experiente. Nós sugerimos que os pacientes adultos com parada cardíaca no pré-hospitalar não traumática sejam atendidos em um centro de parada cardíaca em vez de locais não parada cardíaca, nos ambientes onde isso possa ser implementado. Uma recomendação fraca é uma evidência de muito baixa certeza. Para os pacientes com parada cardíaca intra-hospitalar, nós não achamos nenhuma evidência para apoiar uma recomendação da força-tarefa de suporte avançado de vida e de educação, implementação e equipes que possa favorecer, que fosse a favor ou contra a recomendação. Então, para os subgrupos de pacientes com ambos ritmos cardíacos iniciais, chocáveis ou não chocáveis, as evidências atuais são inconclusivas e a confiança nas estimativas de efeito é atualmente muito baixa para dar suporte a uma recomendação separada da força-tarefa de suporte avançado de vida e de educação, implementação e equipes. Sobre a triagem regional para os pacientes de parada cardíaca no pré-hospitalar, para um centro de parada cardíaca para um centro de parada cardíaca pelo transporte do Serviço Médico de Emergência Primário ou por subgrupos de transporte interfacilidades secundários, as evidências atuais são inconclusivas e a confiança nas estimativas de efeito é atualmente baixa demais para suportar uma recomendação separada da força-tarefa e de educação, implementação e equipes. Essa foi a revisão sistemática sobre a validade dos centros de parada cardíaca. Agora vamos estudar o treinamento de RCP em ambientes com poucos recursos, uma revisão de escopo. Essa tabela é do estudo da mestre Gladys Semensato, da URGS, e foi citado no consenso como um dos estudos sobre atendimento pré-hospitalar em países de baixa renda. A tabela é uma das 5 do estudo. Nela é possível visualizar os excelentes intervalos de tempo do SAMU em Porto Alegre. Vejam que, desde o colapso até o início da RCP, a mediana de tempo foi de 16 minutos. Nós sugerimos
que estratégias instrucionais alternativas poderiam ser razoáveis para o ensino de BLS e de SAV, suporte avançado de vida, em países de baixa renda. Uma recomendação fraca, com evidências de muito baixa qualidade, a estratégia ótima ainda está por ser definida. Essa foi a revisão de escopo sobre treinamento de RCP em ambientes com poucos recursos. Agora vamos para a última picoste desse bloco, uma atualização de evidências sobre as disparidades na educação. Nessa picoste, o objetivo foi encontrar estudos que avaliassem as questões étnicas, raciais, socioeconômicas ou de disparidades de gênero que pudessem interferir no desfecho educação, na ressuscitação ou que pudessem representar uma barreira para a RCP pelo leigo. A atualização de evidências não permitiu que uma recomendação de tratamento fosse feita. A picoste sobre disparidades na educação encerra esse bloco. Aqui termina o bloco de revisões intitulado Medindo a implementação performance nas comunidades e nos centros de parada cardíaca. Vamos iniciar o bloco de revisões intitulado Treinamento em Suporte Avançado de Vida, incluindo treinamento de equipe e de liderança, e time de resposta rápida e equipe de emergência médica. Essas são as 10 picostes para serem revisadas neste bloco. 1. Aprendizagem espaçada, uma revisão sistemática. 2. Experiência e exposição no serviço médico de emergência, outra revisão sistemática. Subsídios cognitivos durante a educação em ressuscitação, revisão sistemática. Treinamento de equipe de liderança, revisão sistemática. Estruturas de aprendizagem precedendo o treinamento face a face, em cursos avançados. Antigamente, preparação, pré-curso para cursos avançados, revisão sistemática. Sistemas de resposta rápida com adultos, revisão sistemática. Testando no final do curso versus avaliação contínua, revisão sistemática. Realidade virtual, realidade aumentada e aprendizagem gamificada. Uma atualização de evidências, o treinamento in situ, uma atualização de evidências e manequins de alta fidelidade para treinamento e suporte avançado de vida, uma atualização de evidências. Começando pelo espaçamento da aprendizagem. Essa é a ideia da aprendizagem espaçada. Usar o espaçamento entre as lições para promover a reflexão sobre o conteúdo e a sedimentação do aprendizado. A tese defendida aqui é que o aproveitamento, inclusive o aproveitamento a longo prazo, seja para cognição, seja para habilidades práticas, é melhor quando o conteúdo é apresentado e treinado de forma espaçada. Para os aprendizes que se submetem aos cursos de ressuscitação, nós sugerimos que a aprendizagem espaçada, treinamento ou retreinamento distribuído ao longo do tempo, possa ser utilizado em vez da aprendizagem concentrada, treinamento oferecido em um único ponto no tempo. É uma recomendação fraca com evidência de muito baixa certeza. Essa foi uma das revisões sistemáticas mais extensas do consenso e traz uma recomendação relevante. Sempre que factível, o ensino espaçado deveria ser a opção para o ensino de cuidados cardiovasculares de emergência e da ressuscitação cardiopulmonar, tanto de adultos como de crianças. Agora, vamos para a próxima picoste desse bloco.
Essa PICOST é para avaliar o impacto da experiência prévia e do nível prévio de exposição a situações de parada cardíaca, tanto do socorrista como da equipe, e em relação ao desfecho prático. Uma revisão sistemática. Equipe com exposição mais frequente ao cenário de atendimento de emergências, ou um integrante da equipe com mais tempo de exposição, tende a ter desfechos mais favoráveis. Por isso, nós sugerimos que os sistemas de serviço médico de emergência monitorem a exposição do seu pessoal clínico à ressuscitação, implementem estratégias onde for possível para lidar com a exposição ou para garantir que a equipe de tratamento tenha membros com exposição recente. É uma recomendação fraca, uma evidência de muito baixa certeza. Aqui se encerra essa revisão sistemática e agora vamos para a próxima. Nessa PICOST, o assunto é o valor dos subsídios cognitivos durante o atendimento prático da ressuscitação. Foi feita uma revisão sistemática para avaliar se a disponibilidade do banner de um algoritmo, por exemplo, beneficiaria o desfecho no paciente ou não. Será que um banner com o algoritmo do atendimento padrão da parada cardíaca disponível para a equipe no momento da ressuscitação muda o desfecho para melhor? Nós recomendamos contra o uso de subsídios cognitivos para os provedores leigos ao iniciarem a RCP. Uma recomendação fraca, uma evidência de baixa certeza. Nós sugerimos o uso de subsídios cognitivos para provedores da área da saúde durante o atendimento do trauma. Uma recomendação fraca, evidência de muito baixa certeza. Na ausência de estudos em RCP, nenhuma recomendação embasada em evidências pode ser feita. Os dados são insuficientes para sugerir a favor ou contra o uso de subsídios cognitivos no treinamento de provedores leigos. Nós sugerimos o uso de subsídios cognitivos para o treinamento em ressuscitação dos provedores da área da saúde. Recomendação fraca, uma evidência de muito baixa certeza. Essa foi a revisão sistemática sobre subsídios cognitivos. Agora vamos para a revisão sistemática sobre treinamento de equipe e de liderança. Ike Eisenhower fala para os homens de um regimento de paraquedistas em 5 de junho de 1944, véspera do dia D, do desembarque na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Um bom exemplo de liderança que conservou o equilíbrio nos piores momentos. Durante o dia D, Ike foi a autoridade suprema no mundo aliado. Ninguém decidia acima dele e muitas vidas dependiam das decisões dele. Nós sugerimos que treinamento específico para a equipe e para a liderança seja incluído como parte do treinamento em suporte avançado de vida para provedores de saúde. Uma recomendação fraca, evidência de muito baixa certeza. A recomendação sobre treinamento de equipe e de liderança dessa PICOST leva em consideração o potencial benefício, a ausência de prejuízo e o alto nível de aceitação desse tipo de treinamento e o baixo custo para a sua implementação. E agora vamos analisar as estruturas de aprendizagem que precedem o treinamento face a face em cursos avançados.
Sobre a aprendizagem remota, nós temos um canal no YouTube, o Informações para Clínicos, onde são salvos os vídeos que apresentam os assuntos mais importantes para os cursos que desenvolvemos. Por exemplo, nesta pasta, nós temos algumas aulas de ensino remoto que fazem parte do curso de atendimento padrão da parada cardíaca para clínicos durante a Covid-19. São aulas sobre assuntos variados e que são relacionados com a atividade presencial a ser desenvolvida. Por exemplo, terapia elétrica, abordagem sistematizada, habilidades não técnicas, resiliência e atendimento padrão da parada cardíaca propriamente dito. Nós recomendamos a distribuição de estruturas de aprendizagem pré-curso, precedendo o treinamento face a face dos participantes de cursos de suporte avançado de vida. É uma recomendação fraca, uma evidência de baixa a muito baixa certeza. Além disso, nós recomendamos fortemente providenciar a opção de e-learning, aprendizagem remota, como parte de uma abordagem de aprendizado híbrido para reduzir o tempo de treinamento face a face nos cursos de suporte avançado de vida. Uma recomendação forte, uma evidência de baixa a muito baixa certeza. Essa foi a revisão sistemática sobre as estruturas de aprendizagem que precedem o treinamento face a face em cursos avançados. Agora, vamos para sistemas de resposta rápida com adultos, outra revisão sistemática. Time de resposta rápida ou equipe de emergência médica atuando de forma simulada em paciente COVID. Nós sugerimos que os hospitais considerem a introdução de sistemas de resposta rápida, time de resposta rápida ou equipe de emergência médica, para reduzir a incidência de parada cardíaca intra-hospitalar e a mortalidade intra-hospitalar. Uma recomendação fraca, uma evidência de baixa certeza. Essa é a recomendação relativa à revisão sistemática sobre sistemas de resposta rápida. Agora chegou a hora da última revisão sistemática do consenso. Testando no final do curso versus avaliação contínua. A intervenção, nesse caso, seria a avaliação no final do curso, comparada com a avaliação tradicional do feedback continuado durante todo o curso. Uma vez que nenhuma evidência foi identificada, nós estamos impossibilitados de fazer qualquer recomendação. Essa revisão sistemática revelou um gap importante na literatura. Estudos são necessários sobre a forma mais apropriada para avaliar a competência dos alunos que participam de cursos de ressuscitação, por exemplo. Avaliação contínua versus teste no final do curso. Agora é a vez de estudarmos uma atualização de evidências sobre a realidade virtual, a realidade aumentada e a aprendizagem gamificada. Existem algumas dinâmicas de trabalho em equipe e encenação que podem ser úteis para qualificar a interação da equipe e para desinibir os alunos. Existem jogos também. O jogo de RPG, o Role Play Game, com encenação, pode ser muito interessante nesse sentido. Essa atualização de evidências não permitiu que uma recomendação de tratamento fosse feita. Então, essa foi a atualização de evidências sobre a realidade virtual, a realidade aumentada e o aprendizado gamificado.
E sobre o treinamento in situ, uma atualização de evidência. O Laboratório de Ensino por Simulação, LabEnSim, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a equipe de enfermeiras e médicos do Hemocentro Regional de Pelotas, está desenvolvendo um protocolo embasado em evidências para servir de referencial teórico para o treinamento in situ de RCP no serviço. Essa atualização de evidências não permitiu que uma recomendação de tratamento fosse feita. Portanto, não temos ainda evidências que justifiquem a recomendação para o treinamento in situ, lembrando, entretanto, a observação clássica do Carl Sagan. A ausência de evidências não é uma evidência da ausência. E agora, nossa última atualização de evidências desse bloco, manequins de alta fidelidade para treinamento de suporte avançado de vida. Equipe de estudantes, durante um treinamento de atendimento padrão da parada cardíaca no laboratório de ensino por simulação, utilizando um manequim de alta fidelidade. A fotografia é uma gentileza do Dr. Odilson. Somos muito gratos pelas belas imagens. Nós sugerimos o uso de manequins de alta fidelidade quando os centros, as organizações de treinamento, tiverem infraestrutura, pessoal treinado e recursos para manter o programa. É uma recomendação fraca, uma evidência de muito baixa qualidade. Se manequins de alta fidelidade não estiverem disponíveis, nós sugerimos que o uso de manequins de baixa fidelidade seja aceitável para o treinamento de suporte avançado de vida padrão em um ambiente educacional. Uma recomendação fraca, uma evidência de baixa qualidade. Essa foi a nossa última atualização de evidências do bloco de treinamento em suporte avançado de vida, incluindo treinamento de equipe de liderança e time de resposta rápida e equipe de emergência médica. Manequins de alta fidelidade para treinamento de suporte avançado de vida. Penúltimo bloco, então, medindo o desempenho na RCP, os dispositivos de feedback e debriefing. Debriefing do performance, do desempenho na ressuscitação, uma revisão sistemática. Dispositivos de feedback da RCP durante o treinamento, outra revisão sistemática. Desfechos do paciente como resultado de um dos membros da equipe de ressuscitação ter realizado um curso de suporte avançado de vida, outra revisão sistemática. Iniciando, então, pela revisão sistemática sobre o debriefing do desempenho na ressuscitação. O briefing, ou pre-briefing, quando a equipe começa o plantão ou recebe um chamado para atendimento de uma emergência e define as funções, checa o desfibrilador e o equipamento e as medicações para sequência rápida de intubação. O debriefing, ou reunião de consolidação, é quando a equipe conversa de forma organizada sobre o atendimento com o objetivo de compreender melhor o que aconteceu e qualificar o próximo atendimento. Nós sugerimos um debriefing dos socorristas embasado em dados e focado no desempenho depois de uma parada cardíaca intra-hospitalar, tanto para adultos quanto para crianças. Uma recomendação fraca, uma evidência de muito baixa certeza. Nós sugerimos um debriefing dos socorristas embasado em dados e focado no desempenho depois de uma parada cardíaca no pré-hospitalar,
tanto para adultos quanto para crianças. Uma recomendação fraca, evidência de muito baixa certeza. Essa foi a revisão sistemática sobre o debriefing do desempenho na ressuscitação. Agora vamos para a revisão sistemática sobre dispositivos de feedback da RCP durante o treinamento. Dispositivo de feedback em desfibrilador externo automático. Durante a RCP, os sensores do aparelho, incluindo o acelerômetro, no apoio das mãos e o processador no aparelho, vão oferecendo sinais sonoros e visuais que auxiliam o socorrista a corrigir a velocidade e a profundidade das compressões, bem como orientam sobre o momento das ventilações e o término dos 2 minutos de RCP. Nós sugerimos o uso de dispositivos que ofereçam instruções de feedback sobre velocidade de compressões, profundidade, recuo e posicionamento das mãos durante o treinamento de RCP. Recomendação fraca, evidência de baixa certeza. Se dispositivos de feedback não estiverem disponíveis, nós sugerimos o uso de guias sonoros. Exemplos incluem música ou metrônomo durante o treinamento para melhorar a velocidade de compressões apenas. Uma recomendação fraca, uma evidência de baixa certeza. Então, essa foi a revisão sistemática sobre dispositivos de feedback da RCP durante o treinamento. Agora vamos para uma revisão sistemática sobre os desfechos do paciente como resultado de um dos membros da equipe de ressuscitação ter assistido um curso de suporte avançado de vida. Figura do estudo do Dr. Miguel Moretti, do INCOR, da USP de São Paulo, demonstrando a sobrevivência a longo prazo daqueles pacientes tratados por pessoal treinado em ACLS, pelo menos um dos membros da equipe que atendeu a parada cardíaca, tendo treinamento formal em ACLS, comparado com aqueles tratados por pessoal sem treinamento em ACLS. Observem que 12 meses após a parada cardíaca, havia 18 sobreviventes contra nenhum do grupo controle, com um P menor do que 0,02. Nós recomendamos a oferta de treinamento em suporte avançado de vida para adultos, para profissionais da área da saúde. Essa é uma recomendação fraca, com evidência de muito baixa certeza. Essa foi a última PICOST desse bloco, uma revisão sistemática sobre os desfechos do paciente como resultado de um dos membros da equipe de ressuscitação ter participado de um curso de suporte avançado de vida. Esse bloco, então, medindo o desempenho na RCP, dispositivos de feedback e debriefing, e agora vamos para o último. Uso da mídia social. Então, vamos lá. Uma revisão sistemática. Uso de mídia social, primeiro socorrista engajado por tecnologia. Alguns aplicativos disponíveis na internet para notificar o socorrista que tiver interesse de uma possível parada cardíaca nas proximidades. O Good Sam, Bom Samaritano, né? E o Pulse Point. Nós recomendamos que os indivíduos que estejam próximos de um evento com suspeita de parada cardíaca no pré-hospitalar e que desejem ser engajados por um aplicativo de celular com um sistema de posicionamento móvel ou um sistema de alerta por mensagem de texto deveriam ser notificados. Essa é uma recomendação forte, com evidência de muito baixa certeza. Então,
Essa foi a revisão sistemática sobre o engajamento do primeiro socorrista por meio das mídias sociais. E esse é o último dos 7 blocos de Picostes que examinamos nessa apresentação, que resume o guideline da American Heart Association sobre educação, implementação e equipe, publicado em 20 de outubro de 2020. O objetivo final de todos esses estudos é aumentar a probabilidade dos ensinamentos e das habilidades treinadas durante os cursos de suporte básico e avançado de vida serem convertidos em sobrevida com função neurológica preservada para todos que tiverem a chance de serem atendidos pelos colegas certificados. Nós somos o Laboratório de Ensino por Simulação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Por que fazemos isso? Educar é o nosso porquê.